Estamos na Baixa da cidade de Maputo, o local mais agitado da capital. Por aqui, o saco plástico é descartado indiscriminadamente e é de todas as tonalidades, podendo até ser confundido com produtos vendidos nas bancas dos informais. A cidade de Maputo cresce, pulsa, avança, mas junto com o progresso, o inimigo silencioso se alastra pelas ruas, valas, mercados e praias. O saco plástico. Nos passeios da cidade, mercados informais, o problema é ainda mais visível. Sacos plásticos espalham-se sem controle, tornando o ambiente insalubre. Não são nossos plásticos. Não, esses plásticos na verdade nem são nossos. A tendência do plástico, como ele é leve, voa. No entanto, quando questionados, a maioria dos vendedores nega qualquer responsabilidade ou conhecimento sobre a ilegalidade de descarte do saco plástico. Eu acredito que tem muita gente que vem à cidade. Então essas mesmas pessoas têm intuito de almoçar às vezes, compram takeaways, então comem. E aqui tem latas de lixo para se depositar o lixo, na verdade. Mas eles não conseguem ir depositar o lixo ali onde deve se depositar. Eu, por exemplo, os meus plásticos conservo aqui comigo mesmo, para poder dar ao cliente mais tarde. Então, caso queira uma coisa invisível, eu compro aquele plástico de 3 meticais para anexar com este aqui. Muita gente passa daqui e põe plástico aqui. Aqueles moços que vivem também aqui, talvez, plástico. Quando chegamos aqui, sempre fizemos limpeza. Tiramos lixo para os condutores. Saibamos usar, né? Sabemos de... Toda vez que a gente formos usar os plásticos, temos que saber juntar, não deitar de qualquer maneira, ir deitar no seu devido lugar. Para não tirar os plásticos, conservar, meter no lixo. Aprovado a 5 de agosto de 2015, o Decreto número 16/2015 estabelece regras claras para a produção, comercialização e uso de sacos plásticos em Moçambique, visando reduzir o impacto ambiental. Entre outras medidas, o diploma proíbe a distribuição gratuita de sacos plásticos em estabelecimentos comerciais, impõe limites à espessura mínima e exige a sua biodegradabilidade. Os juristas Paulino Cossa e Rodrigo Rocha defendem uma nova abordagem na luta contra o uso indevido de plásticos na cidade de Maputo. Cossa sugere que os próprios utilizadores assumam um papel mais ativo na fiscalização do cumprimento das normas em vigor, tornando-se também fiscalizadores. O problema de divulgação do próprio regulamento, mesmo nós que somos juristas, temos pouco domínio. Eu tive que me preparar especificamente para isto, porque o regulamento não é conhecido pelas pessoas. E eu acho que o lado que se deve fortificar para lograrmos sucesso nisto é a parte dos consumidores. Ou seja, tornar o consumidor ao mesmo tempo fiscalizador. Chegou numa loja, estão a entregar plástico, recusar-se simplesmente a receber o plástico. Enquanto há outras alternativas que se calhar até são mais, não só sustentáveis em termos ambientais, mas também financeiramente mais apetecíveis, que são os cartuchos de cartão, que podem inclusivamente ter publicidade de certas marcas e de reduzir o seu custo de produção. Segundo os juristas, é fundamental reforçar a divulgação do decreto que regula o uso de plásticos para que os cidadãos estejam devidamente informados e sensibilizados sobre os impactos ambientais do seu uso e descarte inadequado. Para Paulino Cossa, o conhecimento da legislação é o primeiro passo para uma mudança de comportamento e para a construção de uma cidade mais sustentável. E é preciso que esta informação seja divulgada para que o cidadão tenha interesse em controlar a circulação do plástico. Ou seja, enquanto eu não conhecer o nível de risco que eu estou correndo, não estarei em condições de agir de forma proporcional para contrapor aquele risco. Ou seja, eu só reajo ao estímulo que eu tenho conhecimento dele. A fiscalização seria sempre impossível levar a todos os pontos, mas é sim um problema de política legislativa
no sentido de se definir o que é que realmente se quer. E eu acredito que aquele que seja o passo indicado seria a total abolição do uso do plástico de utilização única. A resistência em assumir a infração revela não só a fragilidade na fiscalização, mas também a falta de sensibilização sobre os impactos ambientais causados por este material. Este tipo de cenário repete-se por toda a cidade. Valas de escoamentos transformadas em lixeira, agravando o risco de inundações e doenças. O plástico que é mal descartado acaba por, até aqui na cidade, por vezes quando vemos chuva, vemos as canalizações entupidas, as valas de drenagem entupidas, tudo fruto também do mau descarte do saco de plástico. Espalha pela cidade, vai acabando entupir nas valas. Tem um impacto muito grande, desde logo, portanto, contribui para entupir todos os sistemas de drenagem de águas. A cidade baixa, quando chove, imediatamente tudo fica alagado. Porque o plástico vai esbarrando dando a passagem das águas nas vias apropriadas para o fim. Ninguém assume, mas é um fato. A cidade de Maputo está entupida. Apesar do decreto que restringe a produção, comercialização e o uso do saco plástico estar a vigorar há quase uma década, a cidade de Maputo continua a registrar graves problemas ambientais devido ao descarte inadequado do saco plástico. Presente em quase todos os aspectos do cotidiano urbano, o saco plástico tornou-se uma ameaça ambiental grave. Para os ambientalistas Carlos Serra e Rui Silva, o saco plástico em Maputo já não é apenas um resíduo, é obstáculo ao saneamento, risco à saúde pública e agressão ao meio ambiente. Hoje o microplástico está presente no cérebro, está presente nos pulmões, está presente tanto no intestino, nos nossos vasos sanguíneos, no esperma e sabe-se lá em quantos mais componentes do nosso corpo. Portanto, e já há estudos que mostram que esta presença em quantidades cada vez maiores de microplástico no organismo humano está associada a problemas de saúde. Convém dizer que o plástico não é o vilão. O vilão somos nós, porque o descartamos mal. Daí vermos sacos de plástico nas vias, nos passeios, nas praias, etc. E que traz problemas gravíssimos em termos ambientais e não só, também para a nossa saúde. Serra e Silva partilham as suas análises sobre possíveis caminhos para um futuro mais sustentável. Portanto, é necessário ir mais longe nas medidas e fazer aquilo que outros países fizeram já, que foi banir por completo. Nós não precisamos de saco plástico. Em especial, é daqueles itens que pode perfeitamente ser substituído por embalagens muito mais sustentáveis e muito mais amigas do ambiente e da saúde pública. É a minha convicção que Moçambique, para breve, assuma também o banimento do uso do saco plástico. Cidadinos de Maputo convivem com o lixo como se fosse parte natural da cidade. A normalização desse cenário é um dos efeitos mais perigosos da crise ambiental urbana. O Conselho Municipal da cidade de Maputo procura promover a reciclagem do saco plástico, mas nem sempre a medida é acatada pelos munícipes. O gestor de resíduos no município de Maputo, Sérgio Manique, falou telefonicamente com a equipa de reportagem da televisão de Moçambique sobre a matéria. Manique esclareceu a ação da idilidade nos seguintes termos. O município de Maputo é pela implementação de estratégias de segregação na fonte e o maior desafio, nesta fase, é garantir que o plástico seja encaminhado para as empresas que garantem a sua reciclagem. A médio e longo prazo, o município é também pelo banimento do saco de plástico por razões associadas ao seu impacto, tanto para a saúde pública e ao meio ambiente. O plástico associa-se a problemas de assoreamento e os microplásticos existentes em alimentos diversificados, incluindo líquidos e produtos do uso doméstico, sal, mariscos, água, bebidas e outros líquidos engarrafados em embalagens plásticas, representam um perigo para a saúde humana. Mas nem tudo é negativo. Pequenos movimentos ganham força.
Idosos e jovens como estes estão a liderar ações concretas para mudar o destino do saco plástico na cidade de Maputo. Houve tempo que o plástico era vendido, mas agora a pessoa recicla e vem vender para nós. Então se diminui o fluxo do plástico aí na rua. Eu estou livre, eu não roubo, não faço coisas que não prestam. Esse é o meu trabalho. Depois de coletar o plástico, vamos na empresa de reciclagem ou chamamos os clientes, vêm pesar aqui no nosso setor. Quanto é que está o quilo? Um quilo de plástico agora está, depende, tem plástico branco, tem preto, são diferentes por causa daquele preto, um quilo está 3 meticais, aquele outros brancos está 10 meticais. Quantos quilos consegue pesar? Agora não é fácil conseguir, porque muitos carros não vêm, mas por dia nos tempos conseguia uns 50 quilos, 70 quilos. Sim. Isso prefazia quanto? 50 quilos dá quanto dinheiro? 50 quilos com mistura pode dar uns 400 ou 350. Era a tua receita diária? Diária, às vezes quando os carros serem muito, nem que seja 500, 600, 700, posso apanhar. Daí eu consegui subdividir com dinheiro de chapa, para a família também ter o sustento. Num espaço cultural no coração da cidade de Maputo, a equipa de reportagem da televisão de Moçambique cruza-se com Alexandre, uma turista oriunda dos Países Baixos. Encantada com a simplicidade e beleza da palha, Alexandra explica que vê neste material natural uma alternativa amiga do ambiente. Além de resistente e reutilizável, a palha não causa danos ao meio ambiente, mesmo após um longo período de uso. In Europe we love products who are from nature, and plastic is very bad for the nature. This country is a beautiful country, and you don't want to have plastic in the nature because it's bad for the animals. And when the animals are dead, there are no tourists and no money. So keep proud on the nature. Yes. And keep it good. No plastic. We use this to put plants on it, and it's really nice. Okay. It's a good product, and it's a local product. Okay. Better for nature. It's better for nature. Yeah, and that's what we love in Europe. Because we want to live longer on this earth. Cristina Maia vive em Maputo há 6 anos. Apreciou a habilidade africana no fabrico de vários artigos com recurso à palha. Para as comunidades, não se envergonhem de produzir, porque a produção desses materiais é fundamental, não só para a natureza, para a preservação da comunidade, para a preservação dos valores, para a preservação do ambiente, mas também para o crescimento daquela comunidade. E para o consumidor, evitem o plástico, utilizem a sua bolsa de capulana, utilizem os cestos, utilizem aquilo que é produzido, comprem e adiram a esses produtos, porque vocês não vão se arrepender. Sim, a palha. É de como este material simples pode carregar soluções para os problemas bem complexos, como a poluição causada pelo saco plástico na cidade de Maputo. O uso da cestaria, o uso da cerâmica, o uso desses produtos de origem natural traz junto com eles não apenas a questão da etnomatemática envolvida, da etnociência, mas também junto com a questão daquilo que é a preservação do nosso conhecimento. Você evita a poluição, você evita sujar a natureza e você também valoriza aquilo que é o conhecimento ancestral. Em cada fio de palha, há uma ligação direta à cultura, um conhecimento que atravessa gerações, que não polui, que não pesa ao planeta. Neste pequeno espaço onde o tempo parece abrandar, mãos experientes transformam palha em arte e em alternativa sustentável ao saco plástico. Aqui, artistas como Preciosa Francisco e Carlos Moiane entrelaçam os fios do sustento e da tradição. São artesãos que, com gestos precisos e conhecimento ancestral, dão forma a cestos que respeitam o meio ambiente e carregam histórias. Entre conversas soltas e movimentos bem ensaiados, os dedos dançam sobre a palha.
O material é biodegradável, acessível e cheio de possibilidades. E há conselhos que eu dou mesmo que as pessoas que usam tanto plástico é vir adquirir, porque o plástico também não faz bem ao ambiente. Então, que possam vir até aqui na FEIMA comprar o nosso material. Não usar plástico, usar cesto de palha. Dura muito tempo. De cestos mais tradicionais a formatos modernos e jovens, cada peça é uma resposta silenciosa à poluição que sufoca a cidade de Maputo e um pouco por todo o país. Uma forma digna de viver do que se sabe fazer. Por não se para de cesto que vende em Ambano. É fácil porque é nosso. É fácil porque é nosso. Adquire aqui em Maputo? Onde que adquire? Aqui em Maputo, em Ambano. Sim, nós conseguimos sustentar a família, claro. Conseguimos. Moyane reclama pela desvalorização deste material. Quem valoriza mais a arte, a palha, são pessoas de fora. Então aqui no nosso país são poucas pessoas que vêm para adquirir o nosso material, a nossa palha. Com tecido, agulha e linha, Gertrudes Gaspar, com mais de 15 anos de experiência na área, costura como alternativa sustentável ao saco plástico a sacola de pão em tecido. O plástico é prejudicial. Ele primeiro é prejudicial no meio ambiente e prejudicial mesmo no tal produto que a pessoa adquire. Porque aquela tinta, aquele químico que vem naquele plástico pode afixar no produto em que a pessoa contém aquele plástico. Por isso eu aqui vou aconselhar as pessoas que ainda usam saco plástico, que não é bom. Podiam só optar em comprar um saco de pão confortável que a pessoa podia usar até por muito tempo. Simples, reutilizável e cheia de charme. Pelas ruas de Maputo, uma iniciativa pouco comum tem vindo a despertar a curiosidade de quem por ali passa. Roupas de tecido penduradas em árvores não são apenas uma imagem curiosa, mas sim um convite à reflexão sobre a preservação ambiental. É neste contexto que a Tija Abudo e Filomena Paulino têm vindo a apresentar uma alternativa ecológica que pode fazer a diferença no dia a dia. Os sacos de pão em tecido. Nós fazemos entre cada pessoa que faz encomenda. Ok. Sim, porque aqui não tem saída. Mas por que acha que não tem saída? Já eu não sei. Acho que é por causa de plástico, que as pessoas já estão com plástico, vão comprar pão, não sei o que. Já para ver comprar sacola de pão por 200, estão a ver que estão a custar. Eu aconselho as pessoas mesmo a estar a usar o saco de tecido, porque o tecido quando suja, a pessoa consegue ver que está sujo e isso tem que lavar. Sim, aconselho isso. Mas há muitas pessoas que não querem usar saco de pão, que preferem plástico. Também ia melhorar mais a renda? Ia melhorar e ajuda muito também a poupar o bolso mesmo. Ajuda muito. Mas as pessoas não querem saber disso. Preferem plástico. Mas, apesar do esforço, o maior desafio continua a ser a falta de adesão por parte dos potenciais utilizadores. Saco de pão de tecido não tem muita saída. Porque as pessoas preferem plástico do que saco de tecido. Sim, eu acho que estão a ver que o plástico é um pouco barato, quase a gente compra 3 meticais e às vezes quando a gente vai na loja é dado de borla, é isso. Então as pessoas se sentem perder, sair fora, vir comprar o saco de pão. Eu digo que as pessoas têm que vir comprar sacola de pão. Nós aqui vendemos patas, sacola de pão, mas não fazemos sacola de pão porque não tem saída. Mas eu penso que as pessoas vêm comprar sacola de pão conosco. O uso excessivo dos sacos plásticos é um dos maiores desafios ambientais da atualidade, sobretudo na cidade de Maputo. Mas, para Gertrudes Gaspar, este problema transformou-se numa oportunidade. Através do seu trabalho, não só ajuda a reduzir o impacto ambiental, como também garante sustento à família. Tenho muitas lembranças, desde lá até aqui, naquilo que eu já fiz. Na minha casa, já ajudei meu filho para ele poder ir à África do Sul. O primeiro passaporte que ele viajou dele para a África do Sul, eu é que lhe dei dinheiro para poder tratar e lhe dei dinheiro da viagem. Então isso para mim é louvável, porque mesmo ele quando pega no passaporte, ele recorda-se de mim que se não fosse minha mãe, acho que eu não teria pisado nesse país. A preocupação com os efeitos do saco plástico vai além do impacto ambiental. Paula Freitas
endocrinologista e professora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, chama atenção para os riscos que estes materiais representam também para a saúde humana. Estamos a viver rodeados por disruptores endócrinos que eles estão em toda a cadeia alimentar. Eles estão no ar, estão na água, estão em todo o ambiente dos alimentos que a gente consome. E também há estudos que associam os disruptores endócrinos à fertilidade e à diminuição da fertilidade. A especialista sublinha que determinadas substâncias presentes nos plásticos podem interferir com o sistema hormonal e estar associada a várias doenças. E estes microplásticos têm repercussões na saúde humana. Como eles podem estar associados ao aumento de peso, à obesidade e também a doenças cardiovasculares e mesmo outras doenças. Muitas vezes eles funcionam como disruptores endócrinos, ou seja, eles ativam, dito isto de uma maneira muito simples, eles ativam pré-adipócitos em adipócitos que aumentam e estão associados à obesidade. Portanto, eles fazem uma ativação de uma coisa chamada dos pipar-gama, que dá uma proliferação do tecido adiposo. Mas eles também estão presentes aumentando o stress oxidativo. Portanto, são mecanismos que levam que haja um aumento de doenças. O impacto do plástico na saúde humana é real. Não se trata apenas de poluição visual ou ambiental, estamos também a falar de substâncias que entram no nosso organismo, muitas vezes sem nos darmos conta. Essas partículas, elas podem causar doenças, tais como doenças respiratórias, problemas dos pulmões, desde o câncer e problemas da pele, porque são pequenas partículas que ficam no nosso ambiente. E em Moçambique, as autoridades de saúde também reconhecem que o problema é sério, embora ainda não haja dados oficiais. No contexto de Moçambique, até o momento, não tem assim nenhum estudo que está a ser desenvolvido a ponto de quantificarmos para dizer que temos tantas doenças, mas vou realçar que são doenças que convivemos com elas, que no momento estamos cientes que temos essas doenças no nosso país. Bernardino Bernardo, docente na área ambiental e investigador na Universidade Pedagógica de Maputo, alerta para os múltiplos perigos associados ao saco plástico. Segundo pesquisas realizadas, a poluição não ocorre apenas pelo aspecto físico do plástico ou pela presença de microplásticos, mas também quando submetido a altas temperaturas, muitas vezes como forma de incineração informal, como acontece na lixeira de Ulene, por exemplo, o plástico liberta substâncias químicas tóxicas, com impactos graves para a saúde humana e para o meio ambiente. Forja a lixeira de Ulene, a maior parte dos resíduos estão sobre os plásticos e são eliminados por incineração, que também é um vetor de contaminação ambiental, porque o plástico na sua composição química contém elementos químicos tóxicos, como por exemplo o mercúrio, que temos encontrado muito quando estamos a fazer pesquisas sobre a qualidade da água na cidade de Maputo, as águas superficiais à volta da lixeira do Ulene, mas também os poços ativos que têm água para o consumo, têm altos teores de mercúrio, e este mercúrio está associado ao processo de queima do plástico na lixeira, que depois se dispersa em forma de cinzas de incineração. Bernardino Bernardo, investigador na área ambiental, chama atenção para o impacto direto que os sacos plásticos têm no meio ambiente. Dados revelam que só na cidade de Maputo ocorre um microvazamento de cerca de 1000 toneladas de microplásticos por ano, um número alarmante que reforça a urgência de repensar o uso deste material. Temos plástico a impactar de formas mais pequenas, de micro. Chamamos de microvazamento. Estima-se que mais de 1000 toneladas de plástico está a vazar em formas de microvazamento. Microvazamento, estamos a falar o quê? De plásticos de espessura muito pequena. De plástico, por exemplo, que resulta, por exemplo, do atrito entre o alcatrão e os pneus nas cidades, que facilmente se integra, por exemplo, no material particulado e no ar que respiramos. E isto depois impacta a questão da saúde. Hoje em dia está mais do que provado que a qualidade do ar que nós respiramos, para além de terem outros conjuntos de elementos químicos, tem na sua morfologia o saco plástico. O investigador na área ambiental revela que resultados de um estudo recente indicam que cada cidadão na cidade de Maputo produz, em média, 15,5 kg de plástico por ano. Uma estatística preocupante que reflete o peso do consumo de plástico no cotidiano urbano. Cidades como a cidade de Maputo, cada pessoa, cada cidadão produz, em média por ano, 15,5
quilogramas de plástico, dos quais a maior parte é este plástico de uso único. Há um estudo que foi recentemente publicado que ele mostra que, por exemplo, uma tonelada de microplásticos e nanoplásticos, que são quase invisíveis para nós, causa danos aos ecossistemas, cujo, por exemplo, a recuperação está acima de mais de 35 mil dólares. Então é só imaginar, Moçambique, por exemplo, está neste momento com um vazamento de plástico para o mar de cerca de 17 mil toneladas. É só imaginar qual é o impacto econômico direto disto, mas também os impactos econômicos indiretos, como aqueles que eu me falei sobre os riscos que o plástico representa para a saúde. As projeções demográficas indicam que a cidade de Maputo tem atualmente cerca de 1.230.000 habitantes. Vamos às contas. Se em média cada cidadão em Maputo produz cerca de 15,5 kg de plástico por ano, e considerando que vivem atualmente na cidade cerca de 1.230.000 habitantes, estima-se então que anualmente Maputo gera mais de 15 milhões de quilos de resíduos plásticos. Um número que levanta sérias preocupações ambientais e de saúde pública e que exige medidas urgentes por parte de todos. A nível de Moçambique temos cerca de 17 mil toneladas ano de plástico que vão para o mar. Pelo menos isto já foi quantificado, houve estudos específicos para quantificar. Isto tem um impacto muito grande sobre os ecossistemas, sobre os ecossistemas costeiros que constituem a base de sobrevivência de muitas famílias moçambicanas, tendo em conta que 80% da população vive na zona costeira e não só na zona costeira, em áreas onde temos corpos de água. Isto tudo prefaz cerca de 80% da população. E estes corpos de água estão interligados e facilitam o escoamento, por exemplo, do plástico do interior das cidades, mesmo que estejam no interior, para o mar, e acaba chegando, por exemplo, a esses 17 mil toneladas de macro vazamento de plástico. Para a comunidade de pescadores do bairro da Costa do Sol, o descarte inadequado de sacos plásticos está a prejudicar a atividade pesqueira. Segundo relatam, muitos peixes morrem após ingerirem resíduos, o que afasta os cardumes das zonas próximas à costa. É a crise de peixe, na verdade, a crise. E não sai peixe. Não pode sugar setor aí, amor. Não vamos supor que não é bom. Tá fumando que havia aí. A situação obriga os mareantes a fazerem longas viagens ao alto mar e, por vezes, regressam de mãos vazias, agravando as dificuldades econômicas das famílias que dependem da pesca artesanal. Os pescadores lamentam e alertam para a urgência de medidas que travem a poluição marinha. O plástico para o peixe é prejudicial. É que nem o tubarão, nós encontramos às vezes tem plástico dentro. Sim, o próprio tubarão, sim. Já encontraram? Sim, com plástico dentro do próprio tubarão, com o plástico. Sim. Tem sim. Os peixes? Os peixes aqueles grandes, não daquele tamanho grande, sim. Às vezes encontramos, sim, mas prejudica também o ambiente do peixe aí no mar. Sim, antigamente era melhor, mas agora já está difícil. Está difícil. Há muita poluição no próprio mar. O peixe acaba afugentando. Por exemplo, ontem entramos, nem sequer nenhum peixe. Maputo, a cidade das acácias, bela, com um potencial econômico robusto, mas o plástico embrulha esse futuro. A solução está nas mãos de todos: o governo, cidadãos e empresas. O momento de agir é agora. Maputo avança, mas o plástico acompanha a cada passo. O que deveria ser descartável tornou-se permanente. Será que ainda vamos a tempo de reverter este cenário? Por que não?